Apocalipse capítulo 2, leitura do verso 18. Tema da nossa exposição para esta noite: duas igrejas diferentes no mesmo lugar. Duas igrejas diferentes no mesmo lugar. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18, nos diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, a tua palavra foi lida e pedimos a ti que o Senhor fale ao coração da igreja. Ensina-nos, ó Deus, a sermos fiéis a ti, perseverantes, prontos para servir com alegria e te amar, ó Deus, acima de todas as coisas. Repreenda-nos, exorta-nos, fala aos nossos corações. Encha-me, ó Deus, com teu Santo Espírito, para que com fidelidade eu exponha a tua palavra. Encha, Senhor, o coração dos meus irmãos, para que eles atentamente recebam do Senhor a palavra que transforma, que muda corações, que salva vidas. Que assim, ó Deus, a tua palavra encontre solo fértil, produza frutos para a glória do Senhor e tão somente do Senhor. Em nome de Jesus, de quem somos totalmente dependentes, nós oramos. Amém. Quando nós pensamos na igreja do Senhor, sempre temos que considerar que a igreja não é uma única pessoa. Que a igreja nunca pode ser identificada por um ato, seja ele bom ou ruim, de um só. Quando nós pensamos na igreja de Cristo Jesus e vamos falar sobre ela, existem aqueles dentro da igreja do Senhor que estão bem, que estão animados, que estão avivados, dispostos a servir ao Senhor. Existem aqueles que estão indo, estão levando a vida. E existe também joio no meio do trigo. Isso significa dizer que nenhuma igreja será plenamente perfeita. Assim também como que nenhuma igreja terá apenas coisas ruins. Quando alguém perguntar: pastor, como está a igreja presbiteriana dos IPs? Ela está bem. Ela está indo, ela está mal. Ela está bem porque sim, existem pessoas que estão animadas, motivadas, trabalhando, empolgadas, desejosas por conhecerem mais a Cristo Jesus, lutando pela sua fé, lutando para serem mais parecidos com Cristo. Sim, a igreja está bem. Em alguma medida ela responde aquilo que tem sido colocado no púlpito e tem sido motivo de advertência à igreja. Sim, ela está bem. Mas também esta mesma igreja tem aqueles que são indiferentes. Ouvem, mas continuam nas suas práticas pecaminosas. E claro, como em qualquer outra igreja, também nesta igreja há aqueles que estão mal, em pecados, desagradando ao Senhor em seu comportamento. E esta é uma realidade de toda a igreja.
Quando nós olhamos a igreja de Tiatira, nós temos duas igrejas diferentes, ocupando o mesmo espaço. A cidade de Tiatira era conhecida na Ásia Menor como aquela que melhor se desenvolvia economicamente. Apenas fazendo uma analogia à nossa nação, quando você pensa, por exemplo, em um grande centro turístico com belezas naturais, talvez você considere em nosso país o Rio de Janeiro como uma cidade linda e maravilhosa. Quando você pensa na capital política do nosso país, Brasília é a referência. Mas quando você pensa na capital econômica, onde o dinheiro gira, onde o comércio acontece, você pensa então em São Paulo. Pois bem, Tiatira era a São Paulo da Ásia Menor. Não era marcada por grandes portos, não era marcada por uma grande influência política, como era, por exemplo, Esmirna. Não era um centro do judiciário do Império Romano, como Pérgamo. Mas quando você pensa em capital, quando você pensa em comércio, quando você pensa em um lugar onde as atividades econômicas se desenvolviam grandemente, em larga escala, nós estamos falando então de Tiatira. Tiatira era esta cidade. E como funcionava o comércio em Tiatira? Muitas companhias, ligas, espécies de sindicatos funcionavam em Tiatira. Reuniam-se então ali todos os vendedores de tecido. Mais adiante, todos os vendedores de temperos, outros de iguarias, outra reunião ou grupo daqueles que vendiam utensílios para o lar, outro grande grupo formado, concentrado, que vendia talvez perfumes, aromas. E assim, esses muitos grupos organizados de áreas e setores do comércio trabalhavam unidos pelo desenvolvimento desta cidade. Mais uma vez, muito semelhante a São Paulo. Quando você pensa, olha, eu quero ir a alguma região que venda eletrônico, então você pensa, vamos lá na Santa Efigênia. Não, olha, a gente precisa de roupa, precisa de tecido, então vamos lá no Brás. Não, mas olha, eu estou precisando de coisa barata, então vamos lá no Largo 13, Santo Amaro. E a semelhança do que é São Paulo, onde grupos se reúnem, e claro, não pensemos que os comerciantes da Santa Efigênia ou do Brás não comuniquem-se entre si. Claro que o preço de uma loja ali será o mesmo em todas as outras. Eles se conversam, eles se acertam, está tudo combinado. Há a união dos vendedores de tecidos do Brás. A união de todos os chineses da 25. Há a união de todos os vendedores do comércio eletrônico. Há união entre eles. Acordos, eu não estou sugerindo aqui necessariamente qualquer tipo de prática ilegal. Há uma união até mesmo para a sobrevivência deles. Como é que a gente se defende? Como é que a gente usa bem o nosso espaço? Como é que a gente atende às legislações do nosso município? Não pense que eu estou sendo pejorativo em falar dessas uniões da nossa cidade. Muito embora também não somos inocentes de pensar que elas não existam para o mal. Também existem para o mal. E dessa mesma forma era em Tiatira. Esses comerciantes se uniam. Formavam os seus pequenos grupos dentro das suas áreas de atuação no comércio. E não era apenas uma questão ligada ao comércio. Essa união desses grupos em Tiatira tinha influência também na sociedade, no estilo de vida. Ela tinha algum tipo de classificação social para aqueles que estavam dentro do grupo. Não era apenas comércio. Fazer parte de um desses grupos fazia com que você tivesse um círculo social que lhe trazia algum tipo de prestígio, de vantagens financeiras, de mérito, de honraria. Significa que aquele grupo reunido tratavam então não apenas de negócios, mas faziam daquele pequeno grupo, fossem dos vendedores de linho, fossem dos vendedores de aromas, aqueles grupos formavam também pequenas sociedades, com suas hierarquias, com seus prestígios e valores. E era interessante fazer parte desses grupos, para ter algum tipo de honra, de reconhecimento. Assim funcionava em Tiatira. Ficar de fora desses grupos significava não poder vender, significava não ter um lugar para colocar ali o seu produto à mostra. Irmãos, estamos falando de um tempo que você não tinha o e-commerce.
Você não conseguiria fazer o delivery. Não, vou ficar aqui na minha casa, alguém me liga, põe no WhatsApp, então eu mando a minha encomenda e tal. Se hoje um empreendedor individual tem dificuldades para desenvolver a sua prática comercial, imagine naqueles dias. Alguém sozinho estava fadado ao fracasso. Alguém que tentasse se colocar na sociedade para vender o seu produto sem ter o apoio dos demais, não conseguiria. Veja então que estes grupos organizados eram aqueles que concediam uma licença, embora talvez não no papel, mas com certeza para que a pessoa pudesse trabalhar, concediam então a licença, o espaço e a possibilidade, o meio, para que alguém atuasse no mercado, exercesse a sua atividade profissional e tivesse então o seu retorno. Mas o que tudo isso tem a ver com o nosso sermão? O problema é que nestes grupos, a coisa não parava só em comprar e em vender. Porque depois do expediente, tinha-se então as festas. Porque o relacionamento ia muito além da questão profissional. Esse nosso grupo está junto, está fechado. Aqui a gente come junto. Aqui a gente participa das práticas comerciais, mas também praticamos e participamos juntos das festas, dos ritos, da religiosidade, das celebrações. Aqui a gente faz tudo junto e um ajuda o outro. E se você não topa estar conosco em tudo isso, então você está fora. Eu quero fazer um pequeno paralelo com aquilo que é a vida política. Um político, quando eleito, não vai apenas representar as suas ideias e daqueles que o elegeram. Ele está dentro de um partido. As festas daquele partido, ele precisa estar lá e representar. Como assim? Você é alguém que arrastou centenas e milhares de votos e agora na convenção do partido você não vai aparecer? E agora na festa de fim de ano do partido você não estará lá? E agora no culto ecumênico que o partido vai realizar você não vai comparecer? Como assim? É um povo que tem que andar junto. Partilhar dos mesmos ambientes, das mesmas festas, das mesmas regalias e, infelizmente, partilhar também dos mesmos atos corruptos. Pois bem, assim era Tiatira. O crente que queria vender precisava necessariamente estar ligado a algum tipo desses grupos. Precisava estar associado a alguma dessas instituições. Fosse a dos vendedores de púrpura, fosse aquela dos vendedores de aromas ou dos vendedores de tecido. Se você precisava trabalhar, você tinha que se filiar a estes grupos, a esta organização comercial da cidade. E lá, irmãos, não era só comprar e vender. Muita coisa errada acontecia. Estamos falando de um povo pagão, de uma cultura pagã. Muitos deuses, muitos ídolos. Festas regadas à bebida, à prostituição, à promiscuidade. Mas estar fora das festas significava dar as costas para o seu grupo. E dar as costas para o grupo significava não ter o apoio deles, nem dar apoio a eles. E fazer isto era sentenciar a destituição da sua condição de comprar ou vender em Tiatira. Pois bem, o Senhor Jesus vai escrever para esta igreja e vai dizer assim, se apresentando: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Veja a forma como o Senhor Jesus se apresenta. Ele já havia se apresentado assim lá no capítulo 1. Seus olhos são como chamas de fogo. E o que representam essas chamas de fogo nos olhos do Senhor? Aquilo que João viu no capítulo 1 era num sentido literal? Ou aqui, num sentido literal, olhos em chamas? Claro que não. O que o texto quer dizer quando diz que este Jesus que fala com a igreja, que escreve a igreja de Tiatira, tem olhos de fogo, o texto está dizendo que ele, o Senhor, consegue enxergar todas as coisas. Como juiz, o fogo que traz luz, ele lança a luz sobre os nossos pecados. Ele lança a luz sobre aquilo que de fato nós somos. Aquilo que em Tiatira poderia ficar escondido entre as combinações
No meio dos porões destes acordos, destas sociedades, o Senhor lança a luz com os seus olhos, que são como chamas de fogo a iluminar, revelando pecados, revelando o oculto, revelando os esquemas, trazendo à luz aquilo que ficava obscuro por essas muitas sociedades presentes em Tiatira. São olhos como de fogo, que enxergam e expõem os pecados da igreja, mas também expõem os meus pecados, e os seus pecados, e os pecados da igreja presbiteriana dos IPs. Mas estes olhos, como chamas de fogo, não apenas representam a luz lançada sobre o pecado, como também aquilo que o fogo faz. O fogo devora absolutamente tudo que está à sua frente. Nada escapa. Ele avança. Quarteirão por quarteirão, casa por casa. A cada palmo de mata, ele vai. E ele vai avançando. E assim é o juízo do Senhor. Este Deus que é juiz não trata apenas com os membros da igreja, trata também com os líderes da igreja. Este Deus que é juiz lança a luz sobre o pecado, não apenas dos líderes ou da igreja, mas também da sociedade. Não apenas do rico, mas também do pobre. Não apenas do branco, mas também do negro. Este Senhor que é juiz lança o seu juízo e enxerga absolutamente tudo, em todos os lugares, em todas as coisas, e não há nada que possa detê-lo. Os seus pés são como bronze polido. Esta mesma menção é feita no capítulo 1 de Apocalipse. E indica que o Senhor não é apenas o juiz, que enxerga tudo e por jogar luz consegue discernir o que é verdadeiro e o que é falso, mas também ele, depois de julgar, é aquele que executa. Aquele que executa o seu juízo. As armas daquela época eram feitas em bronze polido. Escudos eram feitos de bronze. Espadas eram feitas em bronze. Lanças feitas em bronze. Quando o apóstolo Paulo escreve o texto de Romanos, capítulo 13, diz que a autoridade, o vingador, carrega consigo a espada, não à toa, mas para executar a justiça divina. Pois bem, Cristo se apresenta assim, como sendo aquele que tem pés de bronze polido. Não apenas o juiz que lança a luz e enxerga tudo, como também o juiz que executa a pena e faz valer a sua justiça. E por que o Senhor está escrevendo e se apresentando desta forma? Porque Ele está falando a uma igreja que, para os que eram fiéis daquela igreja, estavam sofrendo por não se encaixar nesta sociedade corrupta. E para aqueles que estavam cedendo, entrando na onda e no movimento e nos esquemas do comércio de Tiatira, para estes ele também escreve. Para uns para consolar, dizendo, olha, os meus olhos como chama de fogo estão vendo as injustiças que fazem contra vocês. E para outros, olha, esses mesmos olhos observam os esquemas e os erros de vocês. Eu executarei o juízo contra os meus inimigos. E se necessário for, eu venho e executo o juízo sobre estes que estão errados dentro da igreja. Depois do Senhor Jesus se apresentar, ele passa a fazer os elogios a esta igreja. E veja o que ele vai dizer: conheço as tuas obras. Essa expressão se repetiu em cada uma das cartas. E mais uma vez repetimos a mesma informação dada em outros momentos. Há o lado bom e o lado ruim desta expressão. O lado bom é que o Senhor sabe aquilo que nós estamos fazendo para Ele e para a glória dEle. O Senhor conhecia a fidelidade daqueles crentes em Tiatira. O Senhor conhece aquilo que você faz de bom na sua casa, na sua empresa, na sua igreja, no seu bairro. Louvado seja Deus por isso. São os olhos que lançam luz também sobre os nossos acertos. De um juiz com pés como bronze polido, que sabe e conhece aquilo que estamos fazendo de bom, ainda que ninguém veja e que ninguém reconheça. Mas há um lado ruim também dessa expressão, conheço as tuas obras, porque ele sabe aquilo que nós fazemos e que ninguém vê. Ele conhece o histórico dos sites em que nós navegamos. Ele conhece aquilo que nós pensamos. Ele conhece as nossas motivações. Ele sabe aquilo que se passa por detrás de portas fechadas e trancadas. Ele sabe aquilo que no oculto nós tentamos esconder de todos. Ele conhece as nossas obras.
e não podemos esconder absolutamente nada dele. Pois bem, conheço as tuas obras, e ele passa a elogiar esta igreja. E ele falará de 5 coisas elogiosas desta igreja. Primeiramente, o amor. Há um contraponto muito interessante entre a igreja de Tiatira e a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso amava a doutrina, mas faltava-lhe o amor. A igreja de Tiatira tolera uma pessoa como Jezabel, ou seja, não são firmes na doutrina, mas é uma igreja cheia de amor. Ela é vibrante. Tem os seus olhos brilhando por Cristo Jesus. É uma igreja que, de fato, você vê o amor de Cristo nas atitudes daqueles crentes. O amor a Cristo nas atitudes daqueles crentes. Significa que eles têm prazer em estar juntos, cultuando, adorando. Eles não abrem mão deste momento do culto, porque eles amam o Senhor Jesus. Eles não fazem pelo simples cumprimento formal das coisas, como era na igreja de Éfeso. Olha, nós somos uma igreja séria, nós somos uma igreja que ama a doutrina, nós zelamos por tudo acontecendo da melhor forma possível de um culto cristocêntrico e reverente. Eles não faziam pela formalidade. Eles tinham alegria quando diziam a eles: vamos à casa do Senhor. Sim! Eles recitavam então o Salmo 89 dizendo e reconhecendo: ah, Senhor, quão amáveis são os seus tabernáculos, a minha alma suspira, ela desfalece, ela anseia, ela deseja estar na presença do Senhor, porque nós amamos a Cristo Jesus. Havia amor naquela igreja. Conheço as tuas obras, conheço o teu amor. O segundo elogio feito àquela igreja: primeiro, pelo amor que eles tinham; segundo, pela fé que eles tinham. E talvez você pense: pastor, mas o senhor acabou de dizer que eles não eram tão apegados à doutrina. Irmãos, tem muita gente que tem fé sem ter conhecimento. Você crê em Deus? Creio. Diga 3 atributos de Deus. Não sei. Mas eu creio que Deus existe. Pronto, tem fé. Explique então a teontologia. Não sei o que é isso, mas eu tenho fé em Deus. Fala para mim os 5 pontos do calvinismo, a soteriologia reformada. Não sei. Faço a menor ideia do que é isso, mas eu tenho fé que Cristo me salvou e morreu na cruz em meu lugar, e creio na minha salvação em Cristo Jesus. Isso é fé. É possível que alguém tenha fé com um nível raso de conhecimento. É claro que a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo conhecer, e quanto mais nós conhecemos, mais deve desenvolver-se em nós uma fé genuína e cristã. E aquela igreja é elogiada porque ela tinha fé. Aquelas pessoas criam de fato em Deus. Terceiro elogio feito a esta igreja: vocês têm um amor. Eu conheço as obras de vocês. Vocês têm amor, vocês têm fé, vocês têm um serviço. Olha que coisa curiosa. Esses irmãos amam, esses irmãos têm fé em Deus, esses irmãos estão dispostos a trabalhar pelo Senhor. Irmãos, que igreja animada. Que igreja boa de se fazer parte, a igreja de Tiatira. Os crentes iam, trabalhavam, amavam e faziam com gosto. Não era aquela teologia do terror, sabe? Olha, irmão, se você não vier na campanha vai perder a bênção. Não, então todo mundo ia lá, a igreja cheia. Não, não era por isso que eles iam na igreja. Eles não iam na igreja e nem trabalhavam, porque o pastor ia ameaçá-los ou ia ligar para eles na segunda-feira. Não, eles estavam ali porque eles amavam, eles tinham fé. E eles estavam dispostos a trabalhar, eles queriam servir. Quero limpar, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero cuidar da casa do Senhor, eu quero cuidar dos meus irmãos, eu quero cuidar da minha cidade, eu estou disposto a trabalhar pelo Senhor. Há um quarto elogio: a perseverança. Em meio a todo o contexto de perseguição próprio do primeiro século, que nós já falamos aqui em outros momentos, expondo o Apocalipse, esta igreja também perseverava. Significa que essa ideia do amor, da fé, do serviço, era algo constante. Não era coisa apenas de um fim de semana. Grande fim de semana em Tiatira. Então eles trabalhavam, eles tinham alegria. Não, era constante. Começava o ano e terminava o ano com o povo empolgado, disposto a trabalhar, a vir com alegria, a congregar, a amar o Senhor. Esta era a igreja vibrante de Tiatira. Agora veja o que o texto vai nos dizer desta última, quinta
característica elogiosa desta igreja. Conheço também as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Não havia apenas constância de sempre estarem animados, perseverantes, como também havia progresso daqueles crentes. As suas últimas obras são melhores do que as primeiras. Olha o contraste com Éfeso. Éfeso apegada à doutrina, pronta para pôr para fora todos os falsos mestres e tirar os nicolaítas do meio deles. Mas ouvem de Jesus: voltem ao primeiro amor, voltem às primeiras obras. E esta igreja, o Senhor está dizendo a eles: olha, aquelas primeiras obras, vocês estão em obras melhores. Vocês progrediram, vocês avançaram. Vocês eram crentes no começo, são mais crentes ainda agora. Que igreja maravilhosa, extraordinária, espetacular. Queria ser pastor numa igreja assim. Bênção de Deus. Mas daí eu tenho que fazer a segunda parte, que são os defeitos da igreja e tratar com a Jezabel. Vamos lá. Agora o texto passa a fazer as advertências. Falamos dos 5 elogios: amor, fé, serviço, perseverança e progresso. Mas verso de número 20, o Senhor vai fazer uma dura advertência, expondo pecados. Porque esses olhos, como chama de fogo, eles enxergam e jogam luz às qualidades da igreja, mas também revelam os pecados da igreja. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Pastor, parece que essa igreja é muito boa. Mas tem um grande defeito. Eles toleram uma mulher, Jezabel, que estava a perverter a igreja. Esta mulher usurpa um cargo que não é dela. Ela se declara a si mesma, ou seja, ninguém disse a ela que ela era, mas ela declara a si mesma ser profetisa. O que, claro, é óbvio, o ministério da palavra na igreja de Cristo é destinado aos homens, maridos de uma só mulher, ordenados e empossados ao ofício pastoral ou presbiteral. E uma mulher que vai exercer isso só pode fazê-lo, se atribuir a si mesma esta função. Do contrário, pela Escritura não fará. Porque em momento algum a Escritura vai validar a possibilidade de uma pastora. Não é bíblico. Não é bíblico. Então, ela traz sobre si este cargo que a Escritura em momento algum deu a ela. Que em momento algum a igreja outorgou a ela. A si mesmo se declara profetiza. Ela ensina aquilo que é errado. Há espaço para ela dentro da igreja para que ela não somente ensine, mas em terceiro lugar, ela seduz. Ela usurpa o cargo, ela ensina o erro, e se não bastasse o ensinar de púlpito, ela ainda seduz, motivando, cativando e levando as pessoas a se entregarem, de acordo com o texto, à prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Mas que erros são esses? E do que o texto está falando? Quando nós olhamos aqui, nós vemos 2 coisas que são descritas no texto. Ela ensinava a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E mais adiante, o texto vai nos dizer, no verso de número 24, que estes que seguem esta mulher são aqueles que dizem conhecer as coisas profundas de Satanás. Qual era o problema dessa Jezabel dentro da igreja? O primeiro, fazer com que as pessoas encarassem numa boa toda aquela prostituição dos grupos de comércio em Tiatira. Algo muito semelhante ao pecado que nós vimos em Pérgamo, na semana passada. Aqueles da doutrina de Balaão. Lembram-se? Aqueles que diziam que em Pérgamo não tinha problema para você se manter em paz,
você ceder a algumas coisas. Olha, se é para não ser morto, preservar a sua vida, sua casa, sua família, seu negocinho, não tem problema comer algumas coisas que são sacrificadas aos ídolos, participar de algumas festas, não há nada de mal nisso. O primeiro erro desta mulher, no ensino dela e naquilo que ela seduzia, era dizer o seguinte: olha, você não tem que sustentar a sua casa? Tem. Você não é o chefe do lar que tem que levar o pão, o alimento? Sim. Você não tem o seu comércio? Sim. O seu comércio não serve às pessoas? Sim. Ok, não há mal nenhum em você ceder um pouco ao grupo para manter as suas responsabilidades no lar. Era aquela ideia mais ou menos assim: os meios ilícitos e errados justificarão uma finalidade boa. Olha, eu roubei, mas roubei para o bem. Olha, eu concordei com o meu grupo em participar de algumas coisas ilícitas, mas foi apenas e tão somente para continuar com o meu comércio aqui. Eu, por mim mesmo, não faria isso. Mas fazer o quê? Eu pertenço ao grupo, eu faço parte. Eu estava lá. Olha, pastor, veja bem, não sou do Halloween, não sou da festa junina, pastor, nem do carnaval, mas veja, era a festa da empresa, pastor, então tinha que estar lá, pastor. Tinha como. Pois bem, esta mulher ensinava e dizia o seguinte: não há problema nenhum, não há mal nenhum, Deus não imputará pecado a vocês, se vocês forem a esse tipo de coisa. Se vocês participarem dos ritos pagãos, dos grupos dos quais vocês fazem parte, se é para manter o negócio de vocês, para vocês trabalharem honestamente, terem as coisas de vocês, ok, vão lá, façam. É só uma festa, é só um culto pagão, chega lá, você fica assoviando, fica pensando em outra coisa, deixa o povo fazer tudo que quer fazer errado, depois no final, você arruma sua roupa, sai e volta a ser crente, não tem problema nenhum. O importante é o domingo, você está lá louvando a Deus, adorando a Ele. Segunda a sexta, vai levando. Tenta ser isento, mas quando não der também, não há nada de tão mal assim. Esta mulher, então, ensina e conduz a igreja a praticar a prostituição e comer as coisas sacrificadas aos ídolos. Irmãos, pertencer a estes grupos sociais e comerciais em Tiatira exigia ter uma vida e um estilo de vida igual aquelas pessoas. Vamos trazer isso para a gente. Existem alguns meios sociais em que nós estamos. Se nós não adotarmos aquelas práticas que eles adotam, a gente não vai se encaixar. Pastor, é possível alguém crente ter um amigo descrente? Amigo mesmo, que não é crente? Eu acho muito difícil. Por quê? Porque uma amizade verdadeira pressupõe você falar a verdade. E quando você falar as verdades da Escritura para esse amigo não crente, ele vai ouvir e vai entender? Quando você virar para ele e falar: não vou no aniversário do seu filho porque é domingo, dia do Senhor, ele vai entender e falar: não, tá certo, tudo bem. Ok, se ele entender, ótimo. Continue pregando o evangelho a ele. Quem sabe, muito em breve ele se converta, esteja aqui. Mas, sinceramente, há grandes chances de você, em nome desta amizade, começar a ceder. Pastor, era meu amigo, pastor. Desde a infância, crescemos juntos. Foi só por isso que eu não fui no culto do domingo, pastor. Larga de lado esse negócio da lei do Senhor, que manda guardar o dia do Senhor. Pastor, era um amigo, pastor. Aniversário de 1 ano do filho dele. Pastor, você não sabe a história, como foi difícil essa criança vir ao mundo. E aí ele quis reunir todo mundo. Não deu para vir no culto, pastor. E alguém vira e fala: não tem problema não. Besteira. Pastor, mas o pai desse meu amigo faleceu e era a missa de 7º dia dele, pastor. Não tinha jeito, pastor. Eu tinha que estar lá para dar um apoio. Pastor, mas era o casamento dele, na igreja católica, ele me chamou para ser padrinho, melhor amigo, pastor. Então você vai participar de um culto profano,
a um Deus pagão. Porque, irmãos, casamento na igreja evangélica não é culto. Casamento na igreja evangélica é uma cerimônia. Tanto que nem há obrigatoriedade de você fazer o rito religioso. Para o cristão, o casamento que vale é o do cartório. A gente vem aqui para fazer uma festa, para se alegrar. Ah, pastor, não quero fazer, quero economizar. Ok, você não está pecando em absolutamente nada. Foi no cartório, fez e reconheceu diante dos homens aquilo que é certo, está validado. Mas na igreja católica não é assim. Casamento na igreja católica é considerado em pé de igualdade com a ceia do Senhor, é sacramento. Significa que você, ao se colocar num altar, num casamento católico, você está participando de um sacramento cultico, ritualístico, de uma seita pagã, idólatra, que ofende a glória de Deus. Mas, pastor, é meu amigo. E Jezabel falaria o quê? Vai lá, o padre vai estar falando, você vai estar pensando em outra coisa, não tem problema não. Aquele monte de imagem ali, fecha o olho para tudo isso. Lembra que há um propósito maior de você estar ali, é o seu amigo. E Jezabel falaria ainda mais, diria o seguinte, olha, quem sabe essa sua atitude não vai convencê-lo um dia a ir à igreja com você. E Jezabel diria o seguinte, olha, e se no final, para a festa desse casamento, vai rolar um baile funk, com todo mundo descendo até o chão, vai lá, ajuda, esteja do lado do seu amigo, porque um dia você vai convidá-lo para vir à igreja. E aí você vai falar para ele, lembra, olha, eu fui lá com você, vamos lá comigo. Jezabel falava isso, e os crentes gostavam dessa história ou não? Claro que gostavam. Opa, dá para ser crente e ir na festa junina, dá para ser crente e ir lá na balada gospel, dá para ser crente e fazer um monte de coisa errada? Dá! Ah, Jezabel falava, claro que dá, não tem nada a ver. Vai lá, é a festa da empresa, é o Halloween da escola, não tem problema nenhum, bobagem. Criança não entende nada disso não. Bobeirinha pouca, besteira. Jezabel falava, tá tudo bem. O importante é segunda-feira você conseguir abrir a porta do seu comércio e fazer suas vendas. E se possível, ela diria ainda assim, há males que vêm para o bem. Ou além, Deus escreve certo por linhas tortas. Essa era Jezabel, dita profetisa, que levava o povo à corrupção moral e ética. Mas Jezabel tinha um outro ensino, revelado no verso 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conhecem as coisas, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. E aqui é um agravante naquilo que Jezabel ensinava. Jezabel ensinava que para você ser um bom crente, você tinha que conhecer as coisas profundas de Satanás. Certa feita, eu estava aconselhando um jovem sobre as dificuldades da juventude. Cachaça, mulherada, festa, essas coisas. Aconselhando, falando, não faz isso. Aí uma pessoa que estava do lado disse assim, pastor, mas para o senhor falar é fácil, o senhor não conhece isso, o senhor nasceu dentro da igreja. Só faltou falar, o senhor não tem lugar de fala. O senhor nunca foi baladeiro, nunca ficou largado na sarjeta, nunca fumou. Ele vai ficar falando aí de irmão que não pode fumar, que não pode beber. Para o senhor é fácil. Pastor, o senhor não pode falar. Tem gente que acha que para você ensinar sobre casamento você tem que ser casado. Que acha que você, para ensinar sobre criação de filhos, você tem que ter filhos. Que acha que para você ensinar sobre como lidar com os vícios, você tem que ter passado pelo vício. Jezabel era uma dessas que dizia que você tinha que conhecer as coisas profundas de Satanás para conseguir, então, com autoridade, dizer, eu sou cristão e venci essas coisas. Olha que pensamento doido. Você tem que conhecer o profundo. Você tem que beber daquela água. Você tem que se colocar no lugar do outro. Para aí sim, você virar e falar, agora eu posso ajudar. Então você tem que se vestir de chapolim. Vim para o púlpito para poder fazer aquilo
que as pessoas vão entender e conhecer e vai naquilo que é profundo de Satanás. Pastor, você tem que estar lá. Muda essa roupa de terninho, tem que colocar logo uma tatu gigante, raspa esse cabelo, pastor, bota um jaquetão de couro, porque o senhor tem que estar lá com eles, pastor. Na lama, experimentando as coisas profundas de Satanás para entender qual é o drama, pastor, e comunicar o evangelho a eles. Irmãos, não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para todo perdido. O que é o poder de Deus? É o pastor metaleiro que prega para metaleiro? É o pastor surfista que prega para surfista? É aquele que se lambuza no pecado para alcançar outros que estão em pecado? Este é o poder de Deus para a transformação? Não. O que é? É o evangelho de Cristo Jesus. De terno e gravata, ou de bermuda na praia, que convence corações perdidos, é o evangelho da cruz. Então somente ele. Não precisa conhecer as coisas profundas de Satanás para ter experiências com Deus. Não precisa ter experiências profundas com Satanás para experimentar a graça de Deus sobre a sua vida. Não precisa conhecer o pecado e viver o pecado para falar contra ele. Basta ser bíblico. Basta ser bíblico. Abra a Escritura, leia a Escritura, exponha a Escritura e aplique a Escritura. Isso basta. Mas qual é a sua experiência? Pouco importa qual é a minha experiência. Porque não sou eu quem estou falando, é a Escritura. Mas ele não é casado e vai falar sobre casamento. Se for a Escritura falando, pouco importa a experiência dele, eu não quero ouvir a experiência dele. Esse é o problema. Trazer para encontro de casais a experiência de alguém. Não, eu quero ouvir o que a Escritura diz sobre casamento. Esse é o problema. Quando se traz para falar sobre filhos, alguém que teve as suas experiências com seus filhos. Não, eu não quero ouvir qual é a sua experiência, pouco me importa a sua experiência. Eu quero ouvir o que a Escritura diz. O que a Escritura diz. Porque, irmão, se a Escritura fala, qualquer pai, por mais experiente que ele seja, ele deve se curvar e se calar. Qualquer marido, por melhor que ele seja, se a Escritura fala, ele se cala e se esconde atrás da Escritura. Porque se a Escritura fala, pouco importa se eu passei por aquela situação de pecado ou não. Eu não preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. Eu preciso conhecer com profundidade a Escritura. Mas Jezabel ensinava isso. O texto segue. E vai nos dizer que o problema é que aquela igreja não apenas tolerava, ou seja, não fazia nada para tratar aquele erro, para frear aquela mulher, como também a igreja dava o espaço para aquilo. Dava oportunidade para aquilo. Pastor, Jezabel era de fato o nome daquela mulher? Nós não sabemos. É possível que sim, ela chamasse Jezabel. Mas à semelhança daquilo que Jesus fez falando sobre aqueles que trabalhavam nas doutrinas de Balaão, escrevendo para a igreja de Pérgamo, talvez aqui seja apenas uma alusão à mulher Jezabel, esposa de Acabe, do registro lá do primeiro livro dos Reis, do capítulo 16. Aquela que levou adoração e sacrifícios a Baal dentro do templo do Senhor. Aquela que tinha a voz diante do povo de Deus, usurpando para si um lugar que não era dela. O rei Acabe é que deveria fazer, mas ela tomava o lugar dele. Ensinava o povo a fazer o erro, conduzia o povo à prostituição. Jezabel, aquela esposa de Acabe, conduzia o povo de Deus a profanar o templo do Senhor com adoração a Baal. É possível que o texto esteja fazendo uma alusão àquela Jezabel com esta mulher que está em Tiatira. Irmãos, nada me impressionaria se, além de fazer a alusão, o nome de fato daquela mulher fosse Jezabel. Não haveria de ser qualquer motivo de ficarmos impressionados se tal coisa o fosse. Mas, de qualquer forma, as atitudes eram semelhantes. E assim como Jezabel colocou pavor em Elias, o profeta de Deus,
Mesmo depois dele ter destruído todos os profetas de Baal, Elias fica com medo de Jezabel. Porque ela era uma rainha poderosa, com influência. Muito provavelmente o que estava acontecendo em Tiatira era a mesma coisa. Nós somos uma igreja vibrante, nós somos uma igreja disposta, nós amamos a Jesus, mas tememos a Jezabel. Essa mulher, em alguma medida, tinha influência em Tiatira. Fosse na igreja, fosse na cidade, algo trazia medo e pavor àqueles que a toleravam. Aquele tipo de coisa, olha, melhor não mexer com ela. Rapaz, tudo bem, a gente sabe que ela está errada. E eles sabiam que ela estava errada. Eles toleravam aquilo, porque alguma coisa trazia medo. Irmãos, não podemos temer aos homens. Ah, pastor, mas esta família é a família que fundou a igreja. Vocês estão a perverter a igreja de Cristo. Em frente. Mas eles são muito poderosos na cidade. Em frente. Não tolere, não dê espaço. Porque isso trará a ruína do povo de Deus. Agora, versos 21 a 23. O Senhor anunciará o juízo. Ele é aquele que lança luz sobre os elogios da igreja e sobre as coisas erradas daquela igreja. Mas ele não apenas expõe o que tem de bom e o que tem de ruim. Ele também julga e executa o seu juízo. Quando nós falamos desse juízo de Deus, a primeira coisa que nós destacamos é que mesmo sendo um Deus, juiz de todas as coisas, ainda assim ele é um Pai misericordioso. Verso 21, dê-lhe tempo para se arrepender. Ele é o juiz, mas que no exercício do seu juízo, ainda assim ele age com misericórdia. Estou dando um tempo. E eu dei todo o tempo para que houvesse o arrependimento, para que deixasse o pecado. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E então vem o juízo de Deus, primeiramente em uma enfermidade. Eis que a prostro de cama. Pastor, Deus pode exercer justiça a este ponto? Sim. Ananias e Safira morreram por mentirem ao Espírito Santo. Está pervertendo o povo de Deus. Vou colocá-la de cama. Dei tempo para que se arrependesse. Não se arrependeu. Uma enfermidade caiu sobre ela. Bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Aqueles que acompanham, que seguem, que estão dando crédito e ouvidos e tendo esse estilinho de vida, de que tudo pode, o que importa no final é você abrir a portinha do seu comércio e seguir sua vida. Estes que pensam assim, que não tem nada a ver, que não há mal nenhum, que dá para servir a dois senhores, equilibrar a coisa, tratar mais ou menos aqui e ali, um pé na igreja, outro no mundo, dá para ser assim. A estes, diz o texto, virá sobre eles grande tribulação, caso não se arrependam das obras que ela incita. Mais uma vez, misericórdia e anúncio de juízo. Se eles não se arrependerem, se eles não abandonarem essas obras, também sobre eles virá grande tribulação. Agora observe, primeiro quem lidera e depois quem é liderado. Vem o juízo sobre os líderes? Vem. Aqueles que estão a perverter, vai vir juízo sobre eles. Mas vai vir juízo também sobre aqueles que seguem. Porque, irmãos, não são coitadinhos. Nós temos a Escritura. Leia. Leia. Ah, mas foi o pastor que disse, leia a Escritura. Se o que o pastor está falando está de acordo com a Escritura, siga. Se não, fuja. Ah, pastor, mas eu só errei porque Jezabel apareceu e falou. Para Deus isso não importa. Ele trata com quem diz, fala, ensina, mas trata também com aqueles que seguem. Então preste atenção, não se escore na desculpa dizendo, ah, mas é porque o pessoal estava fazendo, ah, eu só fiz porque o pastor mandou. A Bíblia está no seu colo, está na sua mão, leia ela, para não ser enganado por aqueles que trazem falsos ensinos. Se não, grande tribulação virá. Verso 23, traz uma manifestação de juízo ainda mais dura.
Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Duras palavras. Duras palavras. Se nós olharmos para aquilo que aconteceu com Acabe e Jezabel, no Antigo Testamento, todos os filhos de Acabe e Jezabel foram mortos, assassinados, juízo de Deus, justiça divina. Há também aqueles que vão interpretar esta menção como sendo os discípulos, os que seguirem. Aqueles seguidores de Jezabel, aquelas gerações que vierem tendo o mesmo comportamento, eu os matarei. Isso nos parece fazer mais sentido no que diz o seguinte: aquilo que os pais fazem de errado e que os seus filhos olham e repetem os mesmos erros, sim, pais e filhos pagam pelos mesmos erros. Não é maldição hereditária. É pecado que um cometeu e pecado que o outro também comete. Agora pense, aqui você tem conduzido os seus filhos a uma vida de virtudes para a glória de Deus ou a uma vida de pecados? Irmãos, pensemos em nossas atitudes. Precisamos ser luzeiro para as gerações futuras e não tropeço para elas. Irmãos, cuidado com o estilo de vida que a gente leva. O que para nós pais pode ser um pequeno peso, algo insignificante na nossa vida cristã, pode ser uma carga pesadíssima para os nossos filhos. Aquele cálice de vinho que não vai fazer mal nenhum a você, que vai com que você continue sendo crente, continue amando a Deus. Aquele filme que tem um palavrão ou outro, que não vai fazer com que você, ao terminar de vê-lo, saia xingando todo mundo e atirando em todo mundo. Pode ser na vida dos seus filhos um grande peso e um fardo embaraçoso do qual eles não consigam se livrar. Lembre-se disso. Existem coisas que nós não faremos, não apenas por serem ou não pecado, mas por entendermos que as nossas atitudes têm grande peso e valor pedagógico para aqueles que nos observam. Existem coisas que eu sei que não é pecado, mas que o João Pedro e a Cecília ainda não entenderam. Então eu não as faço, até que eles tenham condições de entender e lidar com aquilo. Lugares, músicas, filmes, atitudes, comportamentos, pense em tudo. Porque há gerações e filhos que precisam ser respaldados pelo bom exemplo de cristãos que nós seremos para eles. Porque do contrário, sofre quem perverteu e sofre aqueles que foram pervertidos pelos falsos ensinos. Virá sobre você, pai, e sobre os seus filhos, a consequência de não guardarem o dia do Senhor. Virá sobre vocês e sobre eles também. Essa brincadeirinha de ficar dormindo de domingo, achando que é um dia qualquer para você descansar e fazer dele o que você quiser, virá sobre você o juízo de Deus e sobre os seus filhos, se eles seguirem os mesmos passos, de achar que é só um dia qualquer, onde se der, eu vou para a igreja. É sério. O pecado de Jezabel e dos seus seguidores era da prostituição. Talvez o da sua casa seja da quebra do dia do Senhor. Talvez o pecado da sua casa sejam outros tantos. Reflitam e pensem. Reflitam e pensem. Porque vem consequência para nós, que somos responsáveis pelo ensino dentro dos nossos lares e para aqueles que ouvem conosco. Ou você acha que o seu filho vai conseguir guardar o dia do Senhor no futuro, sendo que em nenhum momento você cutucou ele 9 da manhã falando: vamos menino, que 9h30 tem culto, 9h30 tem escola dominical, e é lá que a gente tem que estar. Por quê, pai? Porque Deus manda e a gente faz, e é assim que funciona. É assim. Não é o meu dia, não é o seu dia, não é o que eu quero fazer, não é o que eu posso fazer, não é o que eu estou a fim de fazer, é o que Deus me manda fazer. E Ele me manda guardar o dia, do primeiro horário até o último. Eu faço e obedeço, exerço como líder e mostro aos meus liderados, esposa e filhos, o certo a ser feito. Então vamos, levanta e acorda, deu a hora, bora. João Pedro hoje não queria acordar de jeito nenhum para a escola dominical. Miserável pecador. Puxei a perna de um lado, ele correu para o outro, puxei para o outro, correu, peguei o lenço umedecido e dei na cara dele assim, ó, bem gelado. Acorda, menino. Vamos para a igreja, hoje é dia do Senhor, miséria. Gelado ali, ó, no rosto dele. Não, pai, vamos. O
dia não é seu. Se fosse seu, você podia falar, vou dormir. É o meu dia, eu quero escolher o que eu vou fazer. O que eu quero fazer? Eu quero dormir, é meu dia, faço dele o que eu quiser. Mas não é seu o dia. João Pedro, Cecília, Jonatas, igreja. É o dia do Senhor. Pais de adolescentes que estão aqui. É difícil criar filho adolescente. Vai criar ele fora da igreja? A nossa escola dominical, sala dos adolescentes, está vazia. Domingo após domingo. Você, pai, eu quero que meu filho seja um homem de oração. Vai ser como se você deixa ele dormindo de manhã, no domingo? Eu quero muito, pastor, que meu filho e minha filha sejam mulher de Deus, servo de Deus. Como se você não lê a Bíblia com eles? Como se você não desperta eles para vir à igreja? Como se você fica rodando no cinema e no shopping o domingo inteiro? E se der, você vem na igreja? Que homem de oração vai ser esse filho? Que mulher de oração vai ser essa filha? Que crente eles serão? Se você, líder dentro de casa, não dá esse exemplo, não dá esse testemunho. Os pecados dos líderes recaem sobre os filhos que seguem esses líderes pecadores. Isso vale na igreja, isso vale em casa, isso vale na nação. O que nós falamos sempre dos nossos políticos, que a nossa sociedade corrompida do jeitinho brasileiro é reflexo do quê? Daqueles que nos governam. Aplica o mesmo para sua casa. A vida sem vergonha de crente que seus filhos terão será o reflexo exato da vida sem vergonha de crente que você tem assumido para você. Então muda, arrepende-te, porque estou dando tempo, é o que o Senhor está dizendo, para que vocês parem, pensem, reflitam, abandonem os seus pecados. Se não, ponho vocês de cama. Se não, aqueles que seguem vocês sofrerão grandes tribulações. Se não, os filhos de vocês morrerão. E eu mato eles, porque eu sou justo juiz. Eu enxergo os pecados, sondo os corações e tenho pés como de bronze polido para esmagar aqueles que ofendem a minha glória e a minha santidade. Atenção, irmãos. Atenção. Essa igreja precisa estar assim, domingo de manhã na próxima semana. Desse jeito. Ou mais cheia ainda. Porque não é o meu dia. É o dia do Senhor. Não é o seu dia. É o dia do Senhor. E se nós queremos ser bênção para os nossos filhos, para a nossa casa, lideremos com atitude cristã aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Feito isso, dito essas palavras, o texto nos apresenta o outro lado, versos 24 e 25. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Louvado seja Deus por isso. Digo a vocês, vocês que não seguem Jezabel, vocês que não abraçam essas doutrinas, vocês que são aquela igreja fiel, do amor, da fé, do serviço, da perseverança, do progresso cristão, espiritual, a vocês, eu não vou lançar mais nada, não precisam fazer nada além disso. Não precisam fazer nada além disso. Não vou exigir mais nada de vocês. Tá bom, sigam assim, continuem assim, permaneçam assim. A você que já vem na escola dominical, não estou te pedindo mais nada. Continue assim, siga assim, continue amando o Senhor, servindo ao Senhor, cuidando do Senhor, das coisas do Senhor, para a glória do Senhor, com alegria de estar na casa do Senhor, de viver em santidade. Nada mais o Senhor nos pede nem exige de nós. Sigam fazendo aquilo que é certo. É só isso que o Senhor pede para os seus. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Agora perceba essa expressão, até que eu venha. Porque Jesus está voltando a caminho do encontro com a sua igreja. É para dizer glória a Deus para os que creem e permanecem nisso. Mas se você não está fazendo nada disso, não diz glória a Deus não. Fala, Senhor, misericórdia, demora mais um pouco, eu tenho que me acertar. Se você disse glória a Deus, espero que você esteja vivendo essa vida para conservar e permanecer aquilo de certo que você está fazendo. Aí você fala, glória a Deus, Jesus está vindo, louvado seja Deus, eu vou com ele. Agora, se você não está, você fala, Senhor, misericórdia, me ajuda, pelo amor de Deus, volta agora não. Dá mais um tempo, que eu estou na miséria. Segura aí, que eu estou me acertando. Mas é certo que ele vem. Ele vem. O texto termina com uma promessa. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Sempre a promessa final de cada uma das cartas está intimamente ligado àquilo que a igreja estava vivendo, tal qual é a saudação.
Jesus que está atento a todos os esquemas que aconteciam nos porões de Tiatira, vendo todos os jeitinhos, todas as coisas erradas que se davam ali naqueles grupos de comércio. Jesus está dizendo o seguinte: olha, não temam, sejam fiéis, façam o que é certo. Talvez vocês não reinem com eles, não dominem Tiatira, não sejam os grandes comerciantes, os grandes influentes da sociedade de Tiatira, mas vocês reinarão comigo. Louvado seja Deus. Sejam fiéis. Pode ser que vocês não tenham destaque com eles. Pode ser que vocês não tenham a glória deles. Podem ser que vocês não tenham as bênçãos deles. Mas com certeza, reinarão comigo. O Senhor Jesus está citando aquilo que havia sido dito lá no Salmo 2. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Pede-me as nações e eu te darei. Ah, Senhor, a minha nação chama-se João Pedro, Cecília, Vanessa. Ah, Senhor, esta nação eu peço e clamo a Ti, tenha misericórdia, alcance esses corações, salve essas vidas, para a glória do Senhor. E, Deus, dá-me a condição de ser fiel, para que eu veja a minha nação e a minha descendência rendida diante do Senhor, amando o Senhor acima de todas as coisas, que esta seja a minha oração e a sua, em nome de Jesus. Senhor, eu peço, dá-me esta nação, esta igreja, para a glória Tua. Se formos fiéis, Ele nos dará e reinaremos com Ele em nosso lar. Amém. Que Cristo governe as nossas casas. Que nós sejamos fiéis para ter o governo dele sobre nós, sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, até 1000 gerações. Que a bênção do Senhor se derrame, dia após dia, sobre nós e sobre a igreja. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Irmãos, o texto traz aqui uma menção curiosíssima. Aquilo que era chamado de estrela da manhã, no mundo antigo, é sabido por nós hoje, que é o planeta Vênus. Da Terra nós conseguimos vê-lo no findar da madrugada, início da manhã. É a estrela que mais brilha, nós chamamos de estrela, é um planeta, olha para o céu. Aquilo que mais brilhar no céu, no início da manhã, é o planeta Vênus. Chamado pelos antigos da estrela da manhã. E o que representava isso? O que Jesus quer dizer com isso? Que depois de uma noite de trevas, a certeza de olharmos para o céu e vermos a estrela da manhã é de que este tempo passou. As trevas se dissiparam, logo vem a luz. Aos que estiverem comigo, assim como também eu recebi de meu Pai a esperança da glória futura, do dia que em breve vai raiar, dar-lhe-ei também a esta igreja, a estes crentes, a estas gerações, a estrela da manhã, a esperança que é Cristo Jesus, a certeza de que os nossos dias serão melhores, de que as trevas passarão, de que as provações passarão, de que as lutas passarão, e Cristo brilhará sobre as nossas vidas, hoje, no futuro e pelos séculos dos séculos, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa igreja, sobre o nosso lar, se nós formos fiéis para a glória do Senhor. Que Cristo Jesus seja esta estrela da manhã, a luz que rompe as trevas, traz luz à vida, esperança alcançado depois das densas trevas. O que o Senhor pede de nós é esta fidelidade a Ele. Tiatira eram 2 igrejas ocupando o mesmo lugar. Uma de um povo fiel a este Cristo, outra de um povo que estava cedendo aos falsos ensinos. Como nós dissemos no início, aqui também há uma diversidade imensa de igrejas. De qual grupo você faz parte? Em que igreja você se encaixa? Como você tem conduzido os seus? Que seja neste grupo, marcado pela fé, pelo amor, pelo serviço, pela esperança, pela perseverança,
por obras que são cada vez de crentes mais crentes. Que seja este o grupo que você se encontra e que você estimule os seus nesta direção. E eu termino dizendo a você que não é crente, que não se rendeu a Cristo Jesus. Olhe e preste atenção. O Senhor ainda te dá tempo. Arrependa-se. Para você, a esperança, a estrela da manhã, que precisa brilhar na sua vida de trevas e pecados, tem um nome, tem uma luz. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Se Cristo brilhar na sua vida e nascer em seu coração, o seu mundo de pecados em trevas se tornará em grande luz para a glória dele. Creia em Cristo Jesus, ame Cristo Jesus, sirva a Cristo Jesus, para ser livre do império das trevas e estar pronto no reino de luz, do amor do nosso Deus.